conhece a história do faraó que teve o destino do Egito em suas mãos? O poder de decidir se o Egito sobreviveria ou cairia em ruínas? E quase ninguém fala sobre ele? Nesse episódio, mergulhamos no segundo reinado da 18ª dinastia do Egito Antigo, Amenhotep I. Existe um detalhe pouco comentado sobre a 18ª dinastia do Egito, que muda completamente a forma como entendemos o nascimento do novo império. A vitória contra os Hicsos, celebrada como libertação nacional sob Amoses I, mas se transformou no início de uma nova crise. O Egito havia vencido militarmente, mas ainda precisava provar que era capaz de sustentar essa vitória política, econômica e religiosamente. Quando Amenhotep I sobe ao poder por volta de 1525 a.C., o Egito ainda carrega o peso recente da guerra. As fronteiras haviam sido retomadas, mas a autoridade central ainda precisava se afirmar. A economia estava em processo de reorganização e a máquina administrativa precisava ser reconstruída. O conflito agora não era mais a invasão estrangeira, mas a fragilidade interna de um sistema recém-restaurado. O risco real não estava nos exércitos inimigos, mas na possibilidade de desorganização estrutural. Amoses havia expulsado o caos, mas expulsar não é o mesmo que estabilizar. O faraó compreende isso com precisão estratégica. Ele percebe que manter o Egito unido exigiria algo diferente do heroísmo militar que marcou a geração anterior. Exigiria método, previsibilidade e integração entre poder político, economia e religião. Ele herda não um império consolidado, mas um território exausto, que precisava ser reorganizado para não ruir sobre o próprio peso. Sua primeira ação estratégica se volta para o sul. A Núbia, região historicamente instável e fundamental para a segurança egípcia, representava ao mesmo tempo ameaça e oportunidade. Ele conduz campanhas cuidadosamente planejadas até a segunda catarata do Nilo, garantindo o controle territorial e, sobretudo, acesso contínuo ao ouro de Kush. Esse ouro não era apenas riqueza, era a base financeira dessa habilidade. Ele sustentava obras públicas, financiava templos, fortalecia o exército e alimentava a burocracia emergente. A partir desse momento, passa a operar de forma planejada. Enquanto consolida o sul, Amenhotep reorganiza as rotas comerciais que haviam sido interrompidas durante o domínio estrangeiro. Expedições voltam a trazer mirra, ébano, marfim e até animais exóticos, como leopardos vivos, símbolos visíveis da reativação econômica. O comércio deixa de ser eventual e passa a ser estruturado. O Nilo retoma plenamente seu papel como eixo integrador do reino. O verdadeiro legado desse faraó não se encontra apenas nas campanhas militares ou na retomada comercial. Ele está na institucionalização do poder. Amenhotep padroniza a arrecadação de impostos, reorganiza as províncias administrativas e fortalece o corpo de escribas, transformando o governo em uma engrenagem funcional e previsível. A autoridade deixa de depender exclusivamente da figura do faraó e passa a ter sustentação estrutural. O Egito deixa de reagir ao mundo e passa a planejá-lo. A religião também assume nova dimensão. O templo de Karnak deixa de ser apenas centro do culto e se transforma em eixo político. E se transforma em eixo político-administrativo. O culto de Amon ganha projeção como legitimador do poder real. Não há enfraquecimento da fé. A religião e Estado passam a operar como partes do mesmo sistema. A aliança entre sacerdócio e trono não é casual. Ela é calculada. A presença simbólica de Amenose-Nefertari, cultuada após sua morte como deusa dos construtores, reforça a continuidade dinástica e sustenta a legitimidade do novo regime. Para quem observava de Tebas, parecia que a 18ª dinastia finalmente havia encontrado equilíbrio entre a memória, a religião e o governo. A morte de um faraó ainda poderia reabrir disputas silenciosas entre linhagens, militares e sacerdotes. Era nesse ponto delicado que o Egito se encontrava. A passagem para outra vida de Amenhotep I reabre a questão central. O novo faraó precisaria reunir 3 pilares fundamentais: ligação com a linhagem real, autoridade militar reconhecida e legitimação religiosa inequívoca. É nesse contexto que surge Tutmés I. E é exatamente isso que veremos no próximo capítulo.